agradar a Deus. E se nós não agradamos a Deus, preste atenção, com certeza, irmão, nós não teremos o benefício de Deus em nossas vidas. É claro que muitas pessoas, né, como a Bíblia diz que Deus deixou o sol para os bons e para os maus, mas existe algo que nós precisamos de conquistar, e este algo só conquista pela fé. É algo que nós, às vezes, ou que foge das nossas possibilidades, das nossas condições humanas. Quando você diz assim, olha, não dou conta, não tem mais jeito, ou que alguém fala para você, fala, olha, fulano, fulana, não tem mais jeito. Isso é impossível de acontecer na sua vida, não tem como acontecer. Aí, irmão, tem que entrar a fé, o elemento chamado fé. Aí a fé, irmão, remove montanhas. Aí a fé, nós começamos a agradar a Deus. E Deus, nós lemos aqui, irmão, que o mundo, olhe bem, que nós vemos, o mundo que nós estamos vendo, vamos dizer a fauna, a flora, tudo que nós estamos vendo, foi feito não de coisas aparentes. Deus fez quando não existia nada. Pela sua palavra, nós cremos que Deus chamou o que existe, olhe bem, a existir ou a existência. Nós cremos que Deus não precisou de pegar uma matéria-prima, preste atenção, Ele não precisou de pegar algo para fazer outro algo, porque Deus, Ele é o princípio de todas as coisas. Deus não teve começo, preste atenção, Deus é eterno porque Ele não teve começo. Ele não foi criado, Ele existe para toda a eternidade. A Bíblia diz que Jesus é Pai da eternidade. Então, quando Deus, Ele olha e cria todo mundo, e não existia começo, não tinha nada ainda, e Ele, pela palavra, Ele criou, Ele diz, haja terra, e houve terra, haja céu, e foi havendo pela sua palavra. Agora, quando Deus fez o homem, aí Ele pega uma matéria-prima, preste atenção. Por quê, irmãos? Porque Ele amou tanto o projeto, porque antes de sermos criados, nós já existíamos, olhe bem, na mente de Deus, nós já éramos concebidos, estávamos já criados na mente de Deus, porque Deus já nos amava. Então Ele já nos amava antes de sermos criados, e todas as coisas Ele criou pela palavra. Ele foi falando, haja isto, haja aquilo, enfim. Mas quando Ele foi criar o homem, Ele fez com as suas próprias mãos. Ele quis ter uma intimidade, uma ligação, algo especial. É tanto que na reunião, eu creio, do Pai, Filho, Espírito Santo, Ele diz assim, façamos o homem conforme a nossa imagem e nossa semelhança. Olhe bem, e quando Ele faz o homem, Ele gostou, e Ele disse, agora eu vou te colocar como líder de tudo que está criado. Preste atenção, todos os animais, você que dará o nome para eles, eles serão submissos ao homem. Enfim, depois Ele olha para o homem, o amor é tão grande, Ele diz assim, não é bom que ele viva só. Eu vou fazer alguém para estar ao lado dele, para completá-lo. E Ele fez a mulher. Então, irmãos, Deus, nós cremos nessas verdades de Deus. Por isso que nós devemos termos fé. Porque se nós não tivermos fé, irmão, daqui a pouco nós vamos falar, né? Nós vamos ficar procurando na unha, se ainda tem uma unha grande, como o macaco, né? Que eles, segundo nós, tá, vamos esquecer isso para lá. Nós cremos que nós fomos criados, não fomos evoluídos, nós fomos criados por Deus. Amém? Muito bem. Mas nós vamos falar aqui, meus queridos, de Noé. A Bíblia Sagrada diz aqui no capítulo 11 de Hebreus e o versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado. Olhe bem, quando Noé foi avisado por Deus do que iria acontecer no futuro,
a Bíblia quando diz divinamente, então ele não foi avisado por uma questão, vamos dizer assim, ou por homens. Ele não foi avisado por uma sabedoria, uma cultura humana. Ou quem sabe ele estudou astrologia. Não, ele foi divinamente avisado. Então Deus avisou a Noé as coisas que ainda ele não podia ver. Falou, olha Noé, vai acontecer isso lá no futuro. E ele creu nisto ou nestas palavras. O que é isso? Fé, exemplo de fé. Olhe bem, Deus falando para ele que iria acontecer algo. Olhe bem, a Bíblia Sagrada diz assim, ó. E ele temeu a Deus. Ele creu e temeu. Porque às vezes nós cremos, mas não tememos. E ele creu e temeu a Deus. Para a salvação da sua família. A Bíblia Sagrada diz aqui, ó. E para a salvação da sua família, preparou a arca, pelo qual condenou o mundo e foi feito herdeiro. Olhe bem, ele foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Irmão, ele temeu, ele creu e temeu a Deus. E ele construiu a arca para a salvação da sua família. Se nós olharmos aqui, no princípio aqui da Bíblia, no livro de Gênesis, onde fala a respeito de Noé, nós vamos ver aqui a corrupção geral do gênero humano. A epígrafe aqui diz a corrupção, olhe bem, geral do gênero humano. O que é isso? Irmão, houve uma corrupção do caráter, da fé, da maneira de seguir do gênero humano. Não estava dizendo que era o povo tal, quem sabe a cidade tal, como nós vimos falar de Sodoma e Gomorra, não. O gênero humano tinha se corrompido, olhe bem, tinha afastado de Deus, a corrupção foi geral, não ficou ninguém. E agora preste atenção, meus queridos, o que iria acontecer, porque uma das coisas que Deus não aceita, ele não mistura, olhe bem, não é do gênero de Deus, chama-se pecado. E o homem havia corrompido, olhe bem, o homem havia corrompido. E eu olhando na Bíblia Sagrada, olhando para Noé, eu entendi, preste atenção, que uma das razões de nós estarmos aqui, olhe bem, de existir homem, de existir ser humano, de você existir, de eu existir, de nós existirmos, olhe bem, foi o amor de Deus, mas uma das causas que Deus usou, alguém que Deus usou para a nossa existência hoje, sabe quem foi? Foi o próprio Noé. Porque olhando para a Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que o homem se corrompeu de uma tal maneira, que Deus, olhe bem, no capítulo 6 de Gênesis, e versículo, olhe bem, e versículo 5, me parece, versículo 6, diz assim: então arrependeu-se o Senhor de haver feito homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração, e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Olhe bem, Deus, quando olha, irmão, pela corrupção moral, espiritual do homem, que o homem havia corrompido de uma tal maneira, e que toda a raça humana tinha corrompido, Deus agora fala assim: eu me arrependo de ter feito o homem, e vou exterminá-lo da face da terra, e por esta razão também eu vou exterminar as aves, os animais, os répteis. Por que que Deus estava falando desta maneira, que iria exterminar o homem, e depois ou posteriormente ele também exterminaria os animais? Porque tudo que Deus criou foi por causa do homem. O homem não foi criado por causa do que existe, mas o que existe foi criado por causa do homem. O homem não nasceu para servir a fauna, para servir a flora, não. O homem nasceu para que a fauna, a flora, tudo que existe, venha servir o homem, porque o homem é superior a todas estas coisas. Olhe bem, então quando Deus diz assim: eu vou exterminar o homem, então logo ele exterminaria os animais, as plantas, porque aí não
precisaria mais de existir, porque se elas existem, é por causa do homem. Então preste atenção, Deus iria exterminar tudo isso, meus queridos. Mas agora, quando eu disse que Noé também foi responsável para nós estarmos aqui, olhe bem, para que existisse homem, para que existisse os animais, a flora, a fauna que nós temos. Olha, nós responsabilizamos aqui também Noé. No versículo 8, a Bíblia Sagrada diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Olhe bem, somente Noé. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Deus havia determinado consigo mesmo que destruiria todos os homens. E ele disse: eu me arrependo de haver feito o homem aqui na terra e vou acabar com tudo. Mas quando ele olha para o homem, quem sabe ele já não olhava mais para o ser humano, porque todos haviam corrompido. Ele agora olha para Noé e os olhos dele acham graça diante daquele homem. Quando todo mundo tinha corrompido, quando todo mundo tinha resolvido a trilhar caminhos errados e abandonar a Deus, no meio daquela geração corrupta, ainda existia um só homem que não tinha corrompido, e Deus acha graça, os olhos de Deus acham graça ali de Noé. E a Bíblia diz lá no versículo 9: então são as gerações de Noé. Noé era um varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Preste atenção, meus queridos, que nas gerações de Noé, na sua época, todos os homens ali tinham desviado da presença de Deus, tinham resolvido seguir outros caminhos corruptos ou caminhos corruptos. Mas Noé, dentro da sua geração, agora, meus queridos, ele resolve a seguir a Deus. Agora, o que eu estava dizendo, ele seguia a Deus, meus queridos, não por um embalo da raça humana, ali do povo a qual viveu no seu tempo. Não, ele estava servindo a Deus, não é porque ele tinha um elogio de alguém, porque todo mundo estava fora. Ninguém poderia dar exemplo para Noé para servir a Deus, porque a Bíblia diz que o único que Deus acha graça diante dos seus olhos, simplesmente ou tão somente, foi Noé. E no meio de toda aquela geração, por causa da fé, porque também ele não podia ver a Deus como aquelas pessoas, como aquele povo da sua época, também não podia ver. Noé também não podia. Mas como então todos não creram e desvirtuaram, saíram do caminho, e Noé conseguiu andar no caminho, servir a Deus e receber, e ter agora, olhe bem, a graça de Deus sobre a tua vida, o testemunho de Deus sobre a tua vida, é porque Noé agora exerce a sua fé. Aquele povo também poderia exercer a fé, mas Noé resolveu ser diferente no meio daquela geração. Preste atenção, meus queridos, se nós olharmos para o ser humano daquela época, não se assemelha nem um pouquinho o que está acontecendo hoje, porque todo mundo tinha saído da presença de Deus. Mas Noé disse: não, eu posso mudar a história desta geração. Eu posso tocar no coração de Deus. Eu posso fazer algo para que o ser humano, para que nós, os humanos, não venha ser exterminado na face da terra. E a Bíblia Sagrada diz que agora Deus, agradando de Noé, e ele querendo salvar também a sua família, ele recebe uma ordem de Deus, dizendo: olha, faça uma arca, porque eu vou exterminar todos, é claro, mas eu vou exterminar com dilúvio. Preste atenção, meus queridos, que ninguém acreditou naquela conversa que Deus havia falado para Noé. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada nos diz que naqueles dias não chovia sobre a terra. Agora preste atenção, aquele povo nunca tinha visto chuva, nunca tinha visto chover, porque não chovia. A Bíblia Sagrada diz que a terra era regada por uma vasta camada de neblina. Preste atenção, ninguém havia visto chover, tinha visto chover. Agora preste atenção, um homem surge falando que iria cair um dilúvio sobre a terra, ia exterminar ou
aqueles que não obedecessem a Deus e que não ajudassem a fazer a arca, iria morrer no dilúvio. Ninguém acreditou. Mas como que Noé acreditou nessas palavras, sendo que todos seus concidadãos não creram? Todos aqueles da sua época não creram. Somente ele que creu nesta palavra de Deus, porque ele exerce a fé ali no momento. Ele deixou de olhar para a sociedade corrompida, ele deixa de olhar para a incredulidade daqueles homens, e agora algo falava no coração dele, que ele deveria exercer a fé, porque alguma coisa iria acontecer na vida daquele homem, e ele agora começa a construir a arca. Outro ponto importante, que ele levou 120 anos, me parece, construindo aquela arca, ele, seus filhos e a sua esposa, e todo mundo olhando nele e criticando, mas pela fé, ele não parou de obedecer a palavra de Deus, até que enfim a arca foi pronta, ou estava pronta. Ele ainda pregou para o povo, dizendo: olha, pode entrar, vocês não construíram, não ajudaram a construir, mas se quiserem entrar, entre, porque vai vir o dilúvio. Mas que jeito? E ele então agora, chega no momento que Deus fala: olha, ninguém vai entrar, entra para dentro da arca, você e sua família, depois de ter colocado os animais, o casar de animais ali dentro, porque agora eu vou mandar a chuva. E a Bíblia diz que Deus abriu a janela do céu. Deus abre agora, irmãos, as torrentes de água da terra, e começou a chover, me parece por 40 dias, preste atenção, e todos ali, tudo que tinha vida pereceram, a não ser aqueles que estavam dentro da arca com Noé. Noé foi salvo, divinamente também salvo pela a sua família. Por que isso, irmão? Porque eles exerceram, ou ele exerceu a fé que estava dentro da alma dele, e com certeza essa fé também poderia existir dentro daquelas pessoas que morreram, que foram exterminadas. O que nós estamos fazendo aqui hoje, aprendendo com esses heróis, que são os heróis da fé. Nós olhamos para os dias que estamos vivendo, irmão, nós não vimos possibilidades alguma. Nós estamos olhando por aí, quando os países mais importantes, os países de primeiro mundo, os países ricos, estão quebrando financeiramente. A bolsa financeira de quase todos os países estão indo abaixo. Preste atenção como que está a crise financeira. O Brasil ainda é um país de terceiro mundo, é um país pobre em vista dos outros países. É claro que é um país com uma grande potencialidade, mas ainda é pobre. E agora nós estamos destacando diante de tamanha miséria que está acontecendo no mundo. Olhe bem, no sentido financeiro, o Brasil está destacando, meus queridos, porque na realidade, irmão, a inflação está pegando, o sistema financeiro está muito grande, assustando muitas pessoas, e nós às vezes, irmão, somos levados também nesta onda, e ficamos preocupados. Por que está acontecendo isso? O que vai acontecer comigo? O que pode estar acontecendo, ou o que vai acontecer comigo? E nós começamos a preocuparmos, e quando nós preocupamos, uma coisa é, a nossa fé vai se esvaindo. Quando nós começamos a olhar, olhe bem, para as possibilidades humanas, a nossa fé vai se esvaindo. Quando nós ficamos preocupados, porque os Estados Unidos está entrando nessa onda de miséria, como nós vimos aí na televisão, nos veículos de comunicação, nós ficamos preocupados, e muitas pessoas adoecem, e muitas pessoas, irmãos, estão se fracassando por causa disso. Mas quando nós falamos, aprendendo com os heróis da fé, nós também temos um pouco de fé. Às vezes não é grande, porque o próprio Jesus disse: se a tua fé for do tamanho do grão de mostarda, vocês poderão transportar monte de um lado para outro.
Eu tenho certeza que quando Jesus disse assim, ele não estava dizendo literalmente o monte, mas ele estava falando barreiras ou montes que surgem diante de nós, com problemas financeiros. Ele estava dizendo, com a sua fé, vocês podem resolver. E quando nós aprendemos com a Bíblia Sagrada, com o auxílio do Espírito Santo, uma coisa é, meus queridos, nós não precisamos ficar com medo, nós não precisamos ficar preocupados. Você pode até pensar, pastor, mas muitas empresas multinacionais estão saindo de cena, estão quebrando, pedindo concordata, mas eu quero lhe dizer uma coisa: se nós tivermos fé, se nós crermos em Deus, nós poderemos mudar a história a qual nós estamos vivendo. Deus quer entrar na tua vida e fazer a diferença. Quantos querem fazer a diferença agora? E agora mesmo. Quantos querem fazer a diferença? Não é amanhã, é hoje. Então levanta a mão e diz: Senhor, eu posso, no teu nome, fazer a diferença nesta minha geração. Você pode mudar a história. Se nós exercermos a fé, nós podemos mudar a história. É financeiro o seu problema? A preocupação sua é financeiro. Cadê a fé? Cadê a fé? Alguém pode estar dizendo: esse povo é doido. Como disse para Noé, esse povo está ficando biruta. Olhe bem, nem os grandes bancos estão suportando, nem as grandes bolsas financeiras estão suportando, ou está suportando. Agora ele vem falar que ele está crendo num ser que ele nunca viu, e que com ele, com a família dele, não vai acontecer nada. Irmão, nós trabalhamos com a fé. O apóstolo Paulo diz assim: oxalá se os crentes fossem salvos pela loucura da pregação, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Eu quero lhe dizer uma coisa nesta noite: tem muita gente preocupado o que há de fazer, porque perdeu o emprego, porque está ganhando pouco, porque as coisas se fecharam nesta cidade. Se nós exercermos a fé, sabe o que Deus pode fazer aqui em Nova Bandeirantes? Abrir as portas da prosperidade, e você vai ver algo importante acontecer na sua vida. Deus quer mudar a sorte da tua vida, mas nós devemos exercer a nossa fé. Noé exerceu a fé quando nada poderia estar a favor de Noé. Nada poderia acontecer, mas Deus agora honra a fé daquele homem. E a Bíblia Sagrada diz que ele fez a arca para a salvação da sua família. Importante é isso, ele fez a arca para a salvação da sua família. Olhe bem, e quando nós olhamos para esta passagem, meus queridos, nós observamos que aqui não estava sendo salvo, não era somente, olhe bem, a vida de Noé. Não estava sendo salvo não somente a vida de pessoas, ou para a continuidade do ser humano aqui na terra. Mas se nós olharmos aqui na Bíblia Sagrada, diz assim, pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não via, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca. Irmão, nós estamos vivendo numa época difícil. Nós estamos vivendo numa época difícil, onde a família está sendo violentada. A família está sendo violentada. A Bíblia diz que a corrupção do gênero humano era geral. Irmãos, eu não quero ser extremista, mas eu gostaria de arriscar um número aqui, uma cifra, que 80% hoje das famílias, eu não vou falar de outros países ou de outros países, mas do Brasil, está sendo abalada pela corrupção do ser humano. 80%, vou pôr pouco, às vezes até muito, mas eu penso assim, 80%. O inimigo está conseguindo entrar dentro das famílias. Irmãos, e antigamente,
parece que o inimigo entrava dentro das famílias, era só por uma parte do cônjuge. Parece que quem abria a porta, preste atenção, para que o inimigo entrasse dentro ou no seio da família, parece que era o homem. Parece que todas as ocorrências, o homem era culpado, porque o machismo da cultura brasileira levava a essa facilidade. Se nós formos olhar, parece que o homem, ele poderia fazer qualquer coisa, ele poderia usar de infidelidade, não tinha problema, mas se a mulher usasse de infidelidade, ela era até presa, era desprezada. Parece que era só o homem que trazia essa miséria para dentro da família. Mas agora nós estamos olhando, irmão, que agora não é só o homem, agora parece que as mulheres também está sendo um dos veículos para levar a miséria, para destroçar a família. Tem muitas mulheres, irmãos, que achando que está fazendo certo, porque o marido está indo para as bagunças, as mulheres vão também. Porque achando que estando ali perto é uma segurança para o marido. As mulheres, irmãos, não estão temendo mais a Deus. E é verdade, você chegava numa igreja, num templo, você via lá 80% eram mulheres. E às vezes 20% era homem. Hoje é diferente. Você já chega na igreja, já está igual. As mulheres hoje não procuram mais estruturar a sua família. Está de uma coisa tremenda, porque hoje tem igualdade, isso é importante, mas não igualdade para se autodestruir. Elas falam, não, ele faz, eu vou fazer também, eu vou rachar com ele. É como se alguém pulasse num poço de dejetos humanos, vamos falar assim, e aí eu vou pular também, ele pulou e eu vou pular. Mas aqui pela fé, meus queridos, ele fez a arca para a salvação da sua família. Irmãos, o que Deus quer falar conosco, ou está falando conosco nesta noite? Está falando também de família. Preste atenção, a família é a estrutura, a família é a coluna de uma sociedade. Se a sociedade, irmão, se a família estiver ruim numa sociedade, a sociedade está lá embaixo. E a sociedade hoje já não está aceitando mais a família. A família está perdendo a sua posição na sociedade. Hoje ser fiel ao seu cônjuge, à sua família, já é coisa obsoleta, coisas do passado. E as famílias estão indo de mal a pior. E quando a família atrapalha, não é só o cônjuge, o marido, a mulher que sofre, mas sofre são os filhos. Os filhos ficam olhando o pai para um lado, a mãe para outro, começa o sofrimento. Mas pela fé Noé falou, não, eu vou construir a arca para a salvação da minha família. Como diz Josué, ele estava ensinando o povo para não ir para a idolatria, porque todo mundo na idolatria. Ele falou, olha, faz o seguinte, se vocês quiserem adorar essas misérias, é problema de vocês. Agora eu e minha casa serviremos ao Senhor. Irmão, está no momento de nós construirmos uma arca espiritual para agasalhar, para poupar, para livrar a nossa família, porque o inimigo está aí destruindo família, ele está entrando, ele está roubando, e muitas das vezes somos nós que estamos entregando, às vezes nossos filhos para o traficante, e entregando tudo para o demônio. Mas agora, Noé, divinamente avisado, ele diz, vou construir a arca para a salvação da minha família. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. É pela fé que nós vamos salvar a nossa família. É pela fé que você não vai ter, olhe, ter a dor. É pela fé que você não vai ter a decepção de ter que visitar seu filho num presídio, porque é traficante.
É pela fé que você não vai visitar teu filho num hospital igual tem um lá em Goiânia, na saída de Brasília, hospital de doenças tropicais, onde tem centenas e centenas de jovens de 14, 13 anos, adolescentes, aidéticos. É pela fé que você não vai ver seu filho com AIDS, porque um prostituto ou a prostituta. É pela fé que você vai construir uma arca em Cristo Jesus para a salvação da sua família. É pela fé. Porque se não for pela fé, irmão, eu vou junto com eles. É comum você assistir na televisão, filha de balada e a mãe junto lá, fazendo guarda para os filhos. Agora eu te pergunto, adiantando isso aí, meus queridos, é pela fé que Deus quer nos salvar. É pela fé, salvar a família, salvar a esposa, salvar o esposo, salvar os filhos, os pais. A arca tem que ser construída, mas essa arca é uma arca hoje, não é aquela arca de carvalho, de madeira, não, irmão, que Noé construiu. A arca que Deus quer que nós construímos é a arca da fé. É algo que vai ficar nos protegendo ou que nos protege. Porque está comum na sociedade. Deus quer fazer algo na sua vida. É comum eu atender pessoas, homens, que outrora conheci, homens bravos, irmão. Que muita gente tinha medo do camarada. Estou te falando isso que aconteceu comigo, não foi só uma vez, não. Eu conheci um camarada que ele era bravo. E ele falava assim, mulher é que nem vara de porteira, lá em Goiás faz assim. Até umas porteiras de vara que a gente puxa assim, antiga. Aí vai enviar, não sei quem já viu aqui, é igual vara de porteira, quebra uma, põe outra no lugar. Ele falava. Cabo novo, a mulher bonita, mas sofrendo. E ele não protegeu, um dia a mulher largou dele. Ele chegou em mim chorando, irmão. Nunca tinha visto. Eu falei, meu Deus, isso é brincadeira. O cara está brincando. Queria me pagar para fazer a mulher voltar. Eu falei, não sou pai de santo não, rapaz. Eu sou servo de Deus, eu posso orar. Mas você tem que mudar a sua vida. Porque tem coisa que nós só descobrimos o quanto vale é quando nós perdemos. Enquanto temos, irmão, que nós achamos que é propriedade nossa, aí nós queremos abusar, não damos valor, mas o dia que vai embora, aí nós vimos o valor. É igual a mãe, o pai, filho, quando morre. Enquanto está vivo, nós não obedecemos. Mãe chata, quadrada, véia feia. Mas o dia que está lá no caixão, aí é que a gente vai ver. Aí que a gente vai ver o quanto ela valia em nossas vidas, assim também a família. Enquanto nós temos, às vezes nós não valorizamos. E nós temos que criar uma arca. Noé falou, não vou fazer a arca para guardar a minha família. Irmão, preste atenção. Eu disse isso aqui já muitas vezes. Quando nós perdemos um eletrodoméstico, se o ladrão entrar na nossa casa, roubar a televisão, nós desesperamos. Às vezes a televisão já estava apagando, mas nós esperamos, vamos lá, registramos a ocorrência. Nós ficamos desesperados, corre num canto lá. Hoje, se aparecer alguém vendendo uma televisão, sabe, aquela que dá uns 3 tapas ainda para a bicha funcionar, você me avisa porque me roubaram. Nós corremos atrás. Mas às vezes, irmão, tem gente roubando nossa família. Tem gente roubando nossos filhos, nossos cônjuges, a esposa, nós não estamos nem percebendo. Mas Noé falou, não, vou construir uma arca. E essa arca vai guardar a minha família. Deus quer que nós construímos pela fé. Pela fé. É pela fé. Construímos. Está aqui, ó. E outra coisa, irmãos. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se via, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pelo qual condenou o mundo. O que é isso, irmão? Condenou o mundo.
que nós condenamos hoje? Tudo que está acontecendo que outrora nós não aprovávamos. Hoje nós aprovamos. Hoje nós aprovamos. A televisão, a mídia, passa uma lavagem cerebral na nossa cabeça. Ninguém aqui está para falar mal de ninguém, irmão. Ninguém aqui discrimina ninguém. O lugar que você pode ter certeza que não discrimina é dentro da casa de Deus. Aqui não discrimina. Mas outrora coisa, irmão, que era repugnante a nós aceitamos hoje. O mundo está infiltrando dentro da nossa casa e nós estamos deixando. Ah, pastor, o que tem? Ele escolheu ser assim. É opção sexual. E está entrando dentro da nossa casa. Está entrando dentro da nossa casa. Por quê, irmão? Porque a televisão, apresentador de televisão, não sei o que, está casando com outro homem. E ainda chega lá, a palavra-chave dele continuar no pecado é assim: eu pago as minhas contas, eu faço o que quero. Então a pessoa pode matar os outros, pode ser pedófilo. Ele pagando as contas não tem problema. Mas Noé condenou o mundo. Ele disse: eu não aceito isso que está acontecendo. Eu não aceito. É eu e minha família que não vamos aceitar. Eu tenho que cuidar da minha família. E a Bíblia Sagrada diz que ele condenou e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Irmão, Deus quer nos chamar de filho. Deus quer nos chamar de filho. Porque herdeiro é os filhos. Deus quer que nós sejamos herdeiro dele. E é pela fé. Deus quer te abençoar. Deus quer te abençoar. E Ele não quer te abençoar só você. Ele quer abençoar os seus familiares. Ele quer te abençoar e ao mesmo tempo quer que você seja uma bênção. Porque quando nós nos tornamos uma bênção, nós abençoamos a outra. Deus quer trabalhar na sua vida. Irmão, nós não temos cuidado, estou terminando, com nossos filhos. Hoje é diferente, eu concordo, meus queridos, preste atenção, que hoje é diferente. Você pode falar: pastor, está virando o trem, a mensagem, irmão, é Deus, fala com Deus. Hoje é diferente. É claro que quando eu casei, minha mulher trabalhava numa tesouraria da prefeitura, uma prefeitura grande, cidade grande, maior do que a Alta Floresta. Eu tirei ela do serviço. Falei: aqui não precisa mulher trabalhar não. Eu trabalho com o meu dinheiro, dava nada, irmão. Sabe? Não dava era nada, mas a ignorância, eu tirei a mulher do serviço. Eu achava que era o tal que estava matando cachorro a tapa, como diz os outros. Mas hoje a mulher trabalha. É de igual para igual. Ela tem prazer de trabalhar. E graças a Deus, irmão. Tem homem que acha ruim. A mulher tem ganha mais do que o homem, vixe, ele tem até vergonha de falar, né? E sempre a mulher está ganhando mais mesmo. Porque elas estudam mais, o homem tem preguiça tremenda de estudar. Pode perguntar, a maioria, para onde quiser, na quinta. Quinta. Agora as mulheres não, tem mulher casada aí com filho, tratando de filho, do marido, e ainda trabalhando, está fazendo faculdade. Daqui um dia forma, ganha mal, o cara ainda chama, fala não. Sabe? Agora a mulher trabalha. Então sabe o que acontece, irmão? Por esta razão, ela precisa de deixar o filho na creche, ou precisa de arrumar uma babá. E com muita razão. Só que é o seguinte, irmão, quando os filhos é pequeno, preste atenção nisso. O Deus dos nossos filhos somos nós. Ele não conhece Deus que fez os céus e a terra como Deus, ele nem sabe. Para eles, o Deus deles é nós, os pais. Quando nós estamos em apuro, o que você grita? Você leva um tropeção que dói, ou quando tem um bicho querendo te pegar, você, oh meu Deus,
Ô Jesus. E o filho, o que ele grita? Pai ou mãe? Então os pais, os Deus deles é os pais. Pode vir, irmão, uma boiada correndo atrás do menino. Pode ter 200 homens fortes. E a mãe, às vezes, está lá só aquela perebinha. O menino corre para quem? Para os braços de quem? Para os 10 homens ou para a mãe? Porque a mãe tá. Aí a mãe vai para o serviço, irmão. Aí deixa o menino. É claro, com a babá tem que deixar, irmão. Tem que deixar, vai levar o menino para o serviço. Só que outra coisa, irmão. A mãe, a babá, não é o Deus da criança. Preste atenção nisso aqui. Deus mandando falar isso aqui, ó. Deus mandando. O que está acontecendo com o meu filho, com esse profissional? O que está acontecendo? Porque eu como pai, você como mãe, seu filho, tudo que ele faz é bonito. Todo mundo está achando seu menino feio, custoso demais. Pô, meu Deus, tira esse curizinho perto de mim. E você fala, olha que lindo. Você viu ele pulando na cadeira, pezinho sujo? A gente acha bonito. Você fica procurando as coisas. O que ele está fazendo? Então, meu menino fez isso. Isso é comum, irmão. Às vezes nós falamos isso para a gente que tem 200 filhos. E já passei por isso, mas a gente acha bonito. A babá não acha bonito. A babá não acha. O profissional lá não acha. Ele não está ali, irmão, por um amor maternal. Está ali por amor ao dinheiro. E às vezes, irmão, a criança é judiada, sofrida ali. E às vezes até proibido de falar o que acontece na casa. E quando a mãe chega do serviço, a criança quer falar, porque chegou o Deus. E você sabe o que acontece? Às vezes a mãe não quer ouvir o filho. Entendeu? Não vai para lá. O filho está falando assim, Deus, eu preciso falar com a senhora. Estão me batendo. Estão me agredindo verbalmente. Está falando que eu sou feio, que eu sou orelhudo, que eu sou danado. Danado é o diabo. Deus, eu preciso falar, não, eu não quero ouvir. Por quê, irmão? Às vezes nós ouvimos mais o profissional do que nossos filhos. Aí chega o profissional, cuida dos filhos, fala, oh, seu filho é assim, assim, assim e assim. Aí nós já queremos corrigir o filho, bater no filho, pôr o filho de castigo, e às vezes tudo é mentira. Aí nosso filho, quando ele passa a entender que nossos pais não é Deus, e que Deus é que ele está lá no céu, igual Papai Noel. Quando eu descobri que não existia Papai Noel, eu já era grande, irmão, que na minha época, aqueles meninos, mas me deu uma paixão. Aí, irmãos, preste atenção. Aí o conceito que eu vou ter de Deus pode ser o mesmo conceito que eu tive dos meus pais. Que Deus não vai ouvir porque minha mãe não me ouviu. Que a funcionária era minha inimiga e meus pais apoiavam mais ela do que eu. Mas Noé disse assim, não, eu vou fazer a arca e vou pôr minha família dentro. Você tem visto o que seu filho tem passado? Será que ele não quer falar para você, a criancinha? Vamos fazer uma arca, irmão. E vamos entrar dentro, espiritual. Vamos entrarmos dentro. Pela fé. Se não for pela fé, irmão, nós não vamos vencer. Até porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero que você coloque de pé, por favor. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se via, temeu e para a salvação da sua família, preparou a arca. Passa a ouvir seu filho mais, dá crédito nele. Uma vez, um obreiro, eu era pastor na igreja, chegou e falou para mim que o Cássio estava mandando pedrinhas, tinha um monte daquelas pedrinhas de fazer, nas pernas das irmãs. E eu já saí atrás de um porreto, porque
eu não batia não. Mas quando se eu pegasse, pai não sabe educar. A realidade do pai não sabe educar. E é tão importante isso que pai, presta atenção aí, os homens, não nasceu para educar filho, viu? Vocês nasceram para trabalhar e trazer o alimento para os filhos. Não que a mãe não pode fazer isso. Mas quem educa filho é mãe. E não é a babá e nem a creche que educa filho. Quem educa filho é a mãe. Aí eu já fui para bater, aí o caixa correu, assim, não de mim, mas falou, a Gleuma já veio e falou, não fiz. A Gleuma falou, não, você pode educar, mas vamos ver primeiro. Não, o obreiro falou, o diácono, era um diácono, o irmão, coitado. E ele também estava enganado. Aí foi ver, não era ele, era outro menino. Está vendo? Então, ouça seu filho. É seu filho. Entra para dentro. Ouça sua esposa, seu esposo, pela fé. É pela fé. Noé construiu a arca para a salvação da família. Irmão, se a família acabar, acabou tudo. E pela fé, Noé, deu condição do segmento do ser humano, perpetuação do ser humano. E nós, pela fé, preste atenção nisso, vamos dar continuidade à família, porque está acabando. Está acabando. Está acabando. Porque nós pegamos exemplo de estrelas. Se uma estrela lá, uma atriz, aparecer com vestido, amanhã todo mundo está com o vestido. Ronaldinho, fenômeno na época da seleção, ele cortou o cabelo assim. Eu cortava quando eu era menino. Aí o camarada deixava só um tupete, assim, a prefeitura que pagava, que eu era guarda-mirim, e era um frio tremendo, sabe, rapava. Aí estava todo mundo rapando o tipo. Aí você viu esse menino do Santos, que é meu time, né, o Santos, como é que chama? Está todo mundo querendo deixar, e já tem aqueles cover, olhe bem. Então, irmãos, olha tudo que lá eles fazem, nós estamos fazendo, o diabo está usando. Não no tipo de Neymar, mas outras coisas. Então, acontece. Você pega uma atriz daquela, ela tem 30 anos de idade. Ela já casou 30 vezes. Família para ela não tem valor. E aí nós estamos entrando. Não tem valor família. Entendeu? Então, irmão, aprender com os heróis da fé, é com eles. Sua família. Põe dentro. Jesus, eu vou entrar, mas eu quero que o Senhor me abençoe familiarmente, financeiramente. Por que financeiro, irmão? Sem finanças, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Já pensou? Pagar aluguel, pagar energia, água, dar comida para os filhos, roupa, hospital, dentista, temos que ir, entendeu? Cortar o cabelo, cuidar das unhas, isso aí é o quê? Finança? Ah, é supermercado, irmão. Você quer ver uma coisa, irmão? Fica sem dinheiro para o supermercado. A esposa fica num nervosismo tremendo quando ela não está trabalhando. Aí amanhã tem que pagar uma conta e já vai protestar. Acabou, irmão. Acabou a pessoa. Então, Senhor, eu vou entrar dentro da arca da prosperidade financeira. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Senhor, me dá saúde. Eu preciso de saúde, Pai. Porque sem saúde você não faz nada, só gasta. Não é não? A coisa mais difícil é chegar no médico aqui e falar, você tem que ir para Alta Floresta. Aí pronto. Aí vai lá, que dia que a viatura sai aí, como chamou? Pronto socorro. É só quinta-feira. E você chegou lá na segunda, terça, quarta, quinta. Mas é ruindade deles? Não, é porque é o sistema. Chega lá em Alta Floresta e fala, ó meu filho, aqui é só lá em Cuiabá que dá certo, porque tem que fazer uma ressonância magnética que eu fiz do meu filho. Na época que nós fizemos foi quanto? R$600, só a ressonância magnética. Financeiro, irmão. Saúde. Então pede a Deus.
Deus vai te abençoar, mas pela fé. Tenha fé, busca. Amém?